E aí, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer uma análise ou um pensamento sobre Lula, Trump, Grêmio e Carnaval. Então, se você quer vir nessa viagem comigo, esse meu pensamento, essa minha ideia, acompanhe o vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma questão que vem rondando os últimos dias, que é a normalização do absurdo. Nós começamos a entrar numa decadência moral, social, ética, política na nossa sociedade. Nós começamos a normalizar o absurdo. Então aquilo que para muitos antes era uma verdade, hoje já não é. Aquilo que muitas vezes era um fato, hoje talvez é questionável. Então quando nós olhamos para o céu e uma pessoa fala, não, o céu é azul. Outra pessoa já vem e fala, não, depende do ponto de vista, tem que ver, tem que analisar. E eu quero gravar um vídeo bem simples, com pouca edição. E o fato é, não sei se vocês acompanham as últimas notícias, mas cada vez mais o mundo está entrando em decadência. Alianças antigas entre países, nações, povos estão cada vez mais caindo. Uma das coisas que tem se tornado um absurdo e que cada vez mais está crescendo é a questão do nazi. Você sabe o que eu estou falando? Isso era algo que antigamente era impensável e hoje está cada vez mais popular na nossa sociedade. Grupos extremistas. Então, por exemplo, eu com o meu time, que é o Grêmio, eu sei que o meu time ele é médio. Como assim? Nós temos 3 rebaixamentos, mas temos 3 Libertadores. Ganhamos algumas partidas, perdemos outras, mas o fato é que se alguém me perguntar, eu vou defender meu time, vou falar que ele é o melhor do mundo, vou falar que ele, se fosse jogar dentro da arena contra o Real Madrid, a gente ia ganhar, só que isso é óbvio que não ia acontecer. Mas o time de futebol, ele tem essa questão, ele é algo para ser irracional talvez, ele é algo que é emocional, é afetivo, tu ama ou tu odeia, tu defende o teu clube. Só que as pessoas estão trazendo isso até mesmo para política. A política já não se trata mais de algo que é racional, que nós entendemos ou que nós raciocinamos, pensamos, analisamos. Não. A política se tornou algo que nós defendemos como se fosse um time de futebol, como se fosse uma religião. Vocês acompanharam? Mas, por exemplo, uma coisa que é tão básica. Se um outro país ataca o outro país, a vítima é daquele que foi atacado. Quando nós vamos ver a guerra ali da Rússia e a Ucrânia, é óbvio que a vítima é a Ucrânia. O outro país está invadindo o teu espaço, o teu país, o teu povo. E até então, de certa forma, isso era algo mais normal, mais aceitável. Só que há 2 semanas atrás, mais ou menos, o presidente dos Estados Unidos tem dado falas, entrevistas, repercussões, publicações, dizendo que a vítima, na verdade, é a Rússia e o culpado é a Ucrânia. Pessoas, ao invés de analisar isso e falar que ele está falando um absurdo, as pessoas estão simplesmente, ah não, se meu político lá de estimação falou isso, então quer dizer que isso é uma verdade e que eu devo seguir isso. Vamos trazer isso para a questão do Lula ou do Bolsonaro. Lembra do vídeo que eu fiz sobre o Kanye West? Eu falei sobre os frutos, né? Que nós devemos analisar os frutos, os resultados, a vida daquela pessoa. E com um político não pode ser diferente, pessoal. Nós não podemos defender alguém sem saber do que ele está fazendo. Não adianta ele falar algo se ele não defende algo. Muitas pessoas não gostam que eu fale mal do Bolsonaro, mas a questão é, o Bolsonaro, ele prega algo, ele fala algo que ele não vive. Ele fala sobre família, sobre patriotismo, sobre isso, sobre aquilo, mas ele é uma pessoa que mama nas tetas do governo, do Estado, a vida inteira. Ele é uma pessoa que é casada com uma mulher 20 anos mais nova. Quem já viu o Bolsonaro pessoalmente sabe que ele é um senhor de idade, um velho, mas ele é casado com uma guriazinha. Então, peraí, esse é o cara que defende a família tradicional brasileira? Esse é o cara que as pessoas morrem por ela? Ou vamos esquecer que existem pessoas hoje presas porque tentaram invadir o Congresso há mais de 1 ano, enquanto o que incentivou ou defendeu isso tá solto, curtindo o carnaval. Então as pessoas simplesmente odeiam umas às outras por causa de político, transformando isso numa religião, transformando isso em uma coisa que transcende a ideia. E o absurdo vai se normalizando.
Então, por exemplo, quando a gente vai ver a questão do carnaval e tudo mais, é uma coisa bonita talvez no nosso país, o mundo inteiro comemora, os carros alegóricos, então tipo assim, existem pessoas que gostam, as pessoas não gostam, os bloquinhos de carnaval, é cultural, enfim, isso é algo particular da pessoa, da cultural do lugar. Mas, por exemplo, uns anos atrás, uma escola de carnaval simplesmente debochou de Jesus. Fez várias imagens, vários teatros debochando de Jesus. Por quê? O que aconteceu com ela? Ela foi penalizada, ela foi punida, ela foi excluída? Não, é normal, isso é o normal das pessoas. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma escola que fez uma homenagem ao deus Caos, da mitologia grega, se eu não me engano. Uma pessoa simplesmente enforcada lá. As pessoas estavam adorando aquilo, estavam aplaudindo aquilo. O absurdo está sendo normalizado. Sabe, cada vez mais a vida humana ela vale menos, cada vez mais as relações valem menos. O que importa é que o político de estimação, se o meu deputado de estimação, se o meu presidente de estimação, o Trump, o Bolsonaro, o Lula, ele defende, então eu defendo. Mesmo que isso vá contra os meus valores, mesmo que isso vá contra as verdades, mesmo que isso se torne um absurdo. Se aquela pessoa que eu defendo, defende aquilo, então eu também defendo. E nós paramos de pensar, paramos de analisar, paramos de entender as coisas, paramos de raciocinar como nós mesmos. A única coisa que eu quero com esse vídeo, não vai ter edição, não vai ter cortes, etc. Se inscreve no canal, se não quiser não se inscreve, se compartilha, se não quiser compartilhar, não compartilha. Mas o fato é, nós precisamos cada vez mais nos apegar às verdades eternas do Evangelho e da Palavra de Deus. Governos passam, tronos passam, reis caem, reis morrem, guerras vêm, guerras vão, mas a Bíblia e a Palavra permanecem. Então não se apegue a políticos. Ah, mas o meu político ele fala que ele defende a Bíblia. Ele defende a Bíblia? Então me mostra os frutos dele. Ah, mas o meu político é o que defende a família cristã. Deixa eu ver então. Sabe? Vamos parar de viver apenas de falas, de ideologias humanas e passageiras. Vamos começar a viver de coisas eternas, coisas que permanecem, que é a própria palavra de Deus, a Bíblia. Tá bom? Deus abençoe. Espero que você concorde comigo. Se você discordar, por favor, não me mate. Apenas comente a sua opinião aqui. Vamos ter um diálogo saudável. E vivendo cada vez numa sociedade, e a gente vai poder ter uma comunicação sem querer se odiar. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Se inscreve, curte e compartilha.